Opa, bom dia, turma. Bom dia, bom dia, bom dia a todos os meus queridos alunos e alunas. Como estamos hoje, pessoal? Quanto tempo, né? Quanto tempo a gente não se vê? Eu tava pensando, rapaz, há muito, muito tempo, né? Porque teve a primeira, a segunda chamada, teve feriado, e quinta já vai ter feriado aí de novo, né? Que é bom, né? Porque é Páscoa, a gente reflete, descansa, fica com a nossa família, mas ao mesmo tempo a gente não se vê, né? Então não é tão bom. Show, show, show. E aí, vocês estão bem, turma? Estão recuperados? Estão mais ou menos? Deixa eu ver aqui quem está falando comigo. Oi, Adriane, bom dia. Oi, Laura, nossa querida monitora Laura, bom dia. João Monteiro, bom dia. Thaís, bom dia. Ana Pinheiro, bom dia. Show de bola, galera. O Igor também, bom dia. Ai, não, é a Maia. Ah, tá. Então a Laura Maia, é verdade, é a minha futura monitora. Ah, não é verdade, é verdade, é verdade. Show, show, show. E aí, turma, me conte um pouquinho, como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Todo mundo caminhando? Todo mundo se cuidando? Se cuidando principalmente aqui. Pois é, cara, eu cortei a cabeleira, viu, Igor? Vim aqui muito bonito, né? Mostrar pra vocês. Aí eu percebi que eu não tô muito bem penteado, mas tudo bem, não tem problema não. Sou bonito de todo jeito. Eu penteei o cabelo direitinho, só que eu fui fazer o meu café da manhã, essa confusão, né? Porque eu geralmente boto o despertador para 7 horas da manhã. Às 7 horas da manhã eu venho dar aula aqui 7h30, de segunda a quinta. Aí geralmente eu não tomo café não, mas hoje deu uma fome e hoje, assim que acabar a aula do CD, eu tenho que almoçar porque eu tenho que ir cumprir meus mandados. E aí eu disse, não, se eu for tomar café da manhã 9 horas da manhã, como eu faço geralmente, 11 horas eu não vou estar com fome. Aí eu tomei café logo da manhã. Pelo que eu vi aqui, o negócio não tá muito bem não, mas tá tudo bem. Vai dar bonito de todo jeito. Uma das minhas melhores amigas, né, a Cintia, eu falo muito dela, ela disse que eu tô com cara de 17 anos. Aí pronto, eu me senti, né? E tá tudo bem, né, turma, com vocês? Tudo tranquilo? Tudo mais ou menos? Beleza. Hoje, turma, é pra gente corrigir a prova de vocês, tanto a primeira chamada como a segunda chamada. Aí hoje, quem é para conduzir a turma, né, a aula, até porque ela é uma professora em formação, é a nossa querida monitora Laura, que eu acho que ela não está aqui em sala ainda. Deve ter acontecido alguma coisa, né? Ela se manifestou no grupo alguma coisa, porque se ela não se manifestou, eu começo aqui sem problemas. Aí eu estou gravando a nossa aulinha, né? Porque a prova do AB é diferente da do CD, que é diferente do pessoal da noite, por isso que eu estou gravando essa aula. Turma, gostaram da prova? Foi mais ou menos? Não foi e tal? Eu vou conversar com vocês, eu vou corrigir, né, todas as questões com vocês. Mas por hora, estava tranquilo? Não estava? Me contem um pouquinho. Foi boa, prof. Obrigado, Laura. Valeu. A Ana está dizendo que foi ótima. Gostei, a Adriele está dizendo, e o Pietro também. Show, turma. Beleza, beleza, beleza. Alguém pode dar um toque aí para a Laura, dizendo assim, professora Laura, o seu monitor está em sala esperando. Você vai vir? Porque os monitores, né, turma, são professores de formação, eles têm todo esse cuidado, né, eles têm reunião comigo, eles têm todo um tratamento, porque a gente está desenvolvendo algumas habilidades. Aí, algumas vezes no semestre, quem vai conduzir a aula é o monitor, obviamente com a minha presença, né, estou falando da nossa aula mesmo, não do JET. E aí, hoje seria esse dia, mas deve ter acontecido alguma coisa, né, porque a nossa querida Laura não está aqui. Já que ela não está aqui, eu vou logo baixando a prova, deixa que eu mesmo corrijo com vocês, tá? Beleza, beleza, beleza. Deixa eu só baixando aqui, turma, porque eu gosto sempre de baixar antes a prova para vocês não verem o nome do aluno, né, da prova que eu vou pegar. Porque seja o aluno tirando 10 ou outra nota, não sei se o aluno vai gostar. A nota dele está publicizada. Vou pegar aqui a primeira chamada. Já vou dizendo também, turma, qual foi a média da turma, né? Espero que vocês tenham ido muito bem. Primeira chamada, 57 alunos fizeram a primeira chamada. Deixa eu ver aqui qual foi a nota de vocês. A média da turma foi 83, 8,3. Foi bom, mas eu estou vendo aqui alunos que abriram o questionário e não responderam uma questão. 2 alunos. Poxa vida. Aí subiu. Professor, com licença, falei com a Laura, ela falou que tá só ajeitando a câmera e já. Tiveram 2 alunos que
que abriram a prova e não responderam nenhuma questão. Poxa, que triste. Paciência, né? Então ficou 8,3. Acredito que tenha sido um pouco maior, né? Tipo 8,5, se tirar esses dois alunos. Foi bom, foi bom, foi bom, foi bom, foi bom. Muito bom. Bora pra frente. Então, vou baixar aqui uma prova e vou começar a compartilhar a minha tela com vocês para a gente discutir a nossa prova, tá bom? Ela falou no grupo agora. Deixa eu ver se ela vai entrar. Que aí não pode perder tanto tempo, turma, porque a prova tá grande, né? Tanto a primeira como a segunda chamada. A Laura não chegou, né, turma? Eu falei com ela agora, ela disse que tá só ligar na câmera. Já entra. Beleza. Eu acho que ela acabou de entrar aqui. Oi, querida monitora Laura. Aliás, querida professora. Seus alunos estão esperando há 11 minutos, viu? Tava ajeitando aqui, professor. Agora vou abrir no computador. Tava dando problema na câmera. Entendi. Eu tava com Super a outra caos. sala. Tinha gente entrando na outra sala. Tá. Tem gente entrando lá? Tinha gente entrando lá. Pode deixar que eu acho que depois eles veem o recadinho, né? Ou então estão no grupo, não foi? Eles podem ver Não, também. eu coloquei de novo, porque eu achei que como tinha ido pro torpedo, não precisava, mas eles estão. Aí, como eles estavam entrando, eu peguei e mandei no grupo. Não, primeira lição do dia, nunca chegar atrasado na aula. Segunda lição do dia, comunicação demais, nunca é demais comunicação. Sempre manda. Quando eu mando para vocês o nosso grupo, já manda para eles imediatamente, porque realmente a comunicação é um negócio sério na humanidade. Eu tenho uma teoria, galera, que o problema das guerras, das brigas, das nossas questões do mundo, toda a vida, acho que 95% é a comunicação. Que a comunicação da gente não é assertiva. A gente embroma, a gente quer que a pessoa adivinhe o que a gente está pensando. E muitas vezes a gente deixa de. Quer que a pessoa adivinhe não sendo claro, né? Fica difícil. Então, muitas vezes, as brigas que a gente tem, né, é por conta da falta de comunicação. Então, comunicação demais não é demais. Show. E aí, querida Laura, vai começar ou eu começo? Oi, professor. Não sei. Professor, o senhor que vai transmitir a prova, né? Que eu não consigo abrir a prova deles, mas eu já. Não, Laura, na verdade, tu devia ter falado para mim antes. Essa aula que é para ser conduzida por você. Então, é você para ter organizado tudo isso, como se fosse um GED. E aí, enquanto você falaria, eu daria apontamentos, sabe? Complementaria a sua resposta. Se for para eu apresentar, eu mesmo conduzo a aula, não tem problema não. É uma pena que você perde a oportunidade de desenvolver um pouco mais sua habilidade. Hã? Eu tenho prints da prova deles. Print, mas dá para compartilhar ou não? Dá. Vamos lá. Vamos que aí não pode perder tanto tempo, não, querida Laura, porque são duas provas, né? Tá bom. Mas eu só tenho. Pera. Vai dar certo, eu estava vendo tudo. Aí eu falei, antes mesmo da V1, né, Linda, que vocês iam corrigir os monitores. E relembrei várias vezes, já dá pra gente ter visto isso. Oi, querida Thaisa, bom dia, você tá bem? Tá tudo bem? Não tá, mais ou menos? Pessoal, enquanto a Laura se organiza aí, eu vou logo começando a correção da prova, tá bom? Laurinha, minha linda, vamos nos organizar melhor da próxima? Certo? Tá bom. Tudo bem. Professor, começa pela segunda chamada? Não, Acho melhor. Tá. Vou começar pela segunda chamada, né? Então, deixa eu parar aqui. Laura, eu não sei não, viu? Não tô muito feliz, não. Deu tempo demais de se organizar para fazer tudo isso. E a gente não pode perder tanto tempo, mas faz parte. Vamos lá, turma. Segunda chamada, tá bom? A segunda chamada, deixa eu baixar aqui de um aluno. Aí eu começo a compartilhar só para vocês não verem quem é o aluno, tá bom? Pronto, tirei aqui. Vamos lá, galera. Deixa eu compartilhar minha tela agora. Beleza.
Eu até disse, ó, se não conseguirem a prova com outros alunos, me pede que eu mando, mas faz parte. Turma, vamos lá, segunda chamada, ok? Bem tranquila, diz assim, ó, primeira questão. A filósofa, né, que essa aqui é no sentido filósofo em sentido maiúsculo, né, seria filosofia. Então a gente sempre lê assim, ó. A filosofia se expressa na busca da compreensão da totalidade do universo percebido, por meio de um princípio unificador, mesmo que seja entendido como pura processualidade. Turma, tá falando que a filosofia se expressa tentando buscar a totalidade do outro, do diverso percebido, de outro. Então, a filosofia, ela busca entender, compreender o outro, isso está correto. Tudo pode ser objeto da filosofia, como a gente já conversou, né? Por meio de um princípio unificador. Um princípio unificador significa que a filosofia, ela quer achar a compreensão para todas as coisas. Em outras palavras, a filosofia, ela quer trazer, principalmente, compreensões que sirvam para tudo, né? Que sirvam para aquilo tudo, que não tenha exceções. Então, a filosofia, ela se expressa na busca da compreensão da totalidade, ou seja, compreender a totalidade do diverso percebido, do outro, por meio de um princípio unificador, ou seja, conseguir conceituar amor aqui no Japão, na Índia, alma aqui no Japão, na Índia. Lembra que a gente conversa muito sobre o conceito? O conceito é exatamente esse princípio unificador que está dizendo assim, mesmo que seja entendido como pura processualidade. A filosofia, ela se preocupa muito mais com o processo de chegar às respostas do que com a resposta em si. Por isso que mesmo que seja entendido como pura processualidade. Essa está correta. A próxima turma diz assim, a filosofia se expressa como atividade especulativa na busca e na análise de pressupostos que pretendem fundamentar a imediatidade da vida. Essa aqui está correta também. A filosofia, ela se expressa como uma atividade especulativa. A filosofia, ela especula. A filosofia não é como a ciência que vai testar. A ciência também especula, mas a filosofia é mais uma atividade especulativa, através do raciocínio, né, tentando chegar à compreensão das coisas. Na busca e na análise dos pressupostos que pretendem fundamentar a imediatidade da vida. Então, a filosofia, ela tenta buscar e fundamentar, analisar, né, buscar e analisar os pressupostos que explicam, que fundamentam a imediatidade da vida. Ou seja, um dos objetivos da filosofia é, sim, tentar alcançar, tentar chegar a essa a explicação, a análise e explicação do pressuposto da vida, de por que a vida deu origem. Então, essa está correta, né? A vida foi originada. 3. A filosofia se expressa como atividade promotora do estabelecimento das relações entre todas as áreas do saber. A filosofia, lembra que a gente falou que a primeira das ciências é a ciência das ciências? Então, ela se expressa como atividade promotora do estabelecimento das relações entre todas as áreas do saber, em busca de uma possível visibilidade de todo o pressuposto. Então, essa também está correta. Está correta porque a filosofia é a ciência das ciências. A filosofia, ela questiona os pressupostos das demais ciências. Lembram que eu falei para vocês? Então, ela se expressa como uma atividade promotora das relações entre todas as áreas do saber. A filosofia é a ciência das ciências. E a filosofia, ela busca visibilidade de todo o pressuposto. Então, ela vai questionar os pressupostos da ciência. A gente também conversou sobre isso. Está correta. A 1, a 2 e a 3 até agora é correta. 4. A filosofia se expressa como atividade reflexiva na intenção de acompanhar pela compreensão toda a produção cultural humana. Correto também. A filosofia, ela é uma atividade de reflexão, de pensar, e ela tem a intenção de acompanhar a compreensão da totalidade do que é produzido pelo ser humano. Tudo pode ser objeto da filosofia, então essa está correta também. E 5, a filosofia se expressa como atividade interlocutora do conhecimento, estabelecido em forma de ciência, tematizando sua fundamentação, a sua justificação e o seu exercício como atividade. Tá? A filosofia, ela é sim uma atividade interlocutora do conhecimento estabelecido da ciência. Em outras palavras, a filosofia tem por objeto também o conhecimento científico, que foi produzido pela ciência. E aí a filosofia é ela que dá fundamentação a todas as demais ciências. Por isso que ela é considerada não só a primeira das ciências, porque ela é a primeira, né? Foi a primeira a tentar explicar o mundo racionalmente, mas ela é conhecida como ciência das ciências. Toda ciência, para ser ciência, tem que ter uma fundamentação filosófica.
Por isso que a filosofia traz a fundamentação, a justificação, o exercício e a efetividade do conhecimento científico. Então, essa também está correta. A resposta seria a 1, a 2, a 3, a 4 e a 5, todas, né? Então, a resposta seria a C. E aí, turma, essa questão foi a mais difícil da prova, mas ela foi uma questão que caiu em concurso, né? Em concurso público dava para você pesquisar. Alguma dúvida nessa, turma? Não? Beleza. Se você tiver alguma dúvida, levanta a mãozinha, tá? Ou então escreve no chat. Aí, vamos lá. A qual filósofo é atribuída a nomenclatura de primeiro filósofo? Questão facílima, né? Você tinha um ponto por fazer essa questão. Tales de Mileto, ele é o primeiro filósofo, ele foi considerado por Aristóteles e por muitos depois de Aristóteles, até hoje, como o primeiro filósofo, porque foi o primeiro que propôs uma nova forma de raciocinar, né? Falamos disso milhões de vezes e que acho que ninguém tem dúvida. Próximo. No período socrático, também chamado de antropológico, o ideal educativo grego deixou de ser a formação do jovem guerreiro, belo e bom, para que era no período pré-socrático, né? Que era o guerreiro, o belo, o tal do arete que a gente conversou. Para a formação do cidadão, do bom cidadão, desenvolvendo uma nova educação como padrão ideal de formação do jovem, a virtude cívica para o exercício da cidadania. Ou seja, saiu-se, no período socrático, mudou-se o arete, né? Não tinha mais tanta guerra e a política se desenvolveu muito. Falei para vocês que o período socrático coincide com o período de Péricles, e o período de Péricles, lá da Atenas, foi o maior desenvolvimento da democracia ateniense. Então o cidadão deixou de ser importante ele ser o lutador, o guerreiro belo, e passou o arete ao bom cidadão ser aquele que falava bem em público, né? Que participava da vida política. Não corresponde ao papel dos sofistas, considerados os primeiros filósofos do período socrático. Os sofistas propunham que antes de persuadir os outros em uma discussão, era preciso conhecer-se a si mesmo. Isso aí quem falava eram os sofistas. Os sofistas, eles falavam isso, o autoconhecimento, assim como Sócrates. Desculpa, pessoal. Aqui, quem falava que era possível, que deveria conhecer a si mesmo, quem estava preocupado com esse autoconhecimento, na verdade, era o Sócrates. E o Sócrates é que disse, conhece a ti mesmos, que estava no pórtico, né, do oráculo de Delfos. O Sócrates é que disse que antes de você querer conhecer qualquer coisa, você deveria se autoconhecer. Os sofistas, eles, na verdade, estavam mais preocupados em ganhar a discussão. Então, essa questão é a correta porque a gente está procurando o que não é os sofistas. Então, o que não é, porque eu não tinha visto o não aqui, não é. Então, não proponha eles... Quem dizia que era bom conhecer a si mesmo era o Sócrates, e não os sofistas. Então, está errado essa. B. Ensinavam a técnica da persuasão para os jovens, está correto. Que aprendiam a defender a favor ou contra qualquer posição e opinião, ok? Defendiam que a educação antiga do guerreiro já não atendia às exigências da sociedade grega, falamos disso. Ensinavam que o homem é a medida de todas as coisas. Isso aqui é uma frase de Protágoras, que é o sofista mais conhecido. Falei para vocês, até brinquei, né? Que ela... até brinquei, que às vezes as pessoas postam, né, foto lá quase pelada no Instagram e botam o homem é a medida de todas as coisas. Quando eu acho que eles não sabem nem o significado dessa frase, né, que essa frase é de um sofista chamado Protágoras, então essa está correta. E diziam que os ensinamentos dos filósofos cosmologistas estavam repletos de erros e contradições. Aqui era o que coincidia os Sócrates e os sofistas. Então a resposta só poderia ser a de avião, tá bom, turma? Tem alguém querendo entrar? Não, não tem. Show! Então, acho que até agora tá correto, tá tranquilo. Bora para a próxima. A próxima diz assim, ó. O surgimento... Deixa eu apagar aqui meu WhatsApp, turma, porque senão o povo vai ficar conversando. Vamos lá. O surgimento da filosofia é influenciado por diversos fatores, como o contexto histórico em que a Grécia estava, os trabalhos manuais eram desprezados, como sendo realizados somente por escravos, possibilitando um ócio produtivo da elite, que inicia a busca mais racional para explicar a origem de tudo, se desvinculando das crenças dos mitos. Mas também são existentes outros motivos. Então aqui ela está perguntando quais são os outros motivos pelos quais a gente pode dizer que contribuíram para o surgimento da filosofia, né, ocidental. Aí diz assim, ó, a utilização da ágora para debates entre os escravos. Turma, não, a ágora era a praça pública e era o debate entre os cidadãos gregos. A gente já falou isso várias vezes. E cidadão gregos era a minoria. Quem seria a minoria, né, dos cidadãos gregos?
A minoria seria os homens de pai e mãe ateniense, nascido em Atenas, e maiores. Então, a gente exclui criança, exclui mulher, exclui escravo, exclui os apátridas, de maneira que a Ágora não era o debate entre escravos, não dá para ser essa. Busca por parte da população mais baixa de respostas mais racionais, que descredibilizavam as palavras do poeta Rapisodo. Pelo contrário, primeiro não era a busca da população mais baixa, né? Os filósofos não eram escravos, que era a população mais baixa. E segundo, o poeta Rapisodo, ele era muito relacionado ao mito, né? Então, os mitos ganharam tanta força por conta do poeta Rapisodo. Não dá para dizer que teve também essa descredibilidade, não. Descredibilidade, não. Turma, a população, o que está errado nessa questão, então, é sempre busca por parte da população mais baixa, né? Errado. C, a invenção dos calendários pelos maias, que possibilitou observar as leis presentes na natureza. Turma, o calendário, ele não foi criado pelos maias. E os maias estão aqui, turma, na América na América do Norte. Os maias e os incas estão na América do Norte. Aliás, os incas estão aqui na América do Sul, né, no Peru, e os astecas e os maias estão na América do Norte. Os maias estão abaixo ali dos astecas. De maneira, turma, que estavam bem longe, né, os maias, aqui na América do Norte, da Grécia. Então não dá para ser a C, né? Porque ainda que os maias possam ter inventado um calendário próprio, eles não tiveram contato com os gregos, já que eles não conseguiam navegar tanto, né? Não está errado. D, revoltas populacionais contra a elite, pela forte exploração que sofriam, possibilitando maior conhecimento sobre a democracia. Essa não também está errada, a gente nem conversou sobre isso. E localização favorável da Grécia, que facilitava o intercâmbio entre as culturas. Galera, a gente até colocou no slide, tinha um mapa da Grécia, a gente mostrando a Grécia toda recortada, falei que eles eram exímios navegantes, e que o fato deles viajarem amplia mais, muito mais a cabeça deles, né, o pensamento deles. Então, só dá para ser a E mesmo. Beleza? Alguma dúvida, turma? Não, ninguém tá com dúvida. Show. Vamos para frente. Próxima questão. Turma, isso aqui é importante, tá? A resolução dessas questões, porque a V2, ela é cumulativa. De maneira que é super importante que vocês lembrem do todo o conteúdo que a gente está ministrando, porque questões como essas podem se repetir na prova, tá? Ou os assuntos vão, certamente, e questões também. Então, vamos lá. Ação alternativa que completa corretamente a lacuna. É a partir do século VI que surge na Grécia aqueles que chamamos de primeiros filósofos. Falar acerca deles nos permite, ao mesmo tempo, formularmos uma primeira visão geral do que chamamos de filosofia. Desses primeiros pensadores, não temos, em geral, mais do que pequenos fragmentos resgatados de obras de pensadores bem posteriores. No caso de Tananã, considerado o primeiro filósofo, não temos sequer uma linha de seus escritos, tendo sido perdido, então, qualquer registro seu. Turma, quem é o primeiro filósofo? A questão já caiu, né, também. É Tales de Mileto, só pode ser a E, de escola. Muito fácil. Até agora, acho que tirando a primeira questão, estava muito fácil essa prova. Próximo, turma. A filosofia pré-socrática apresenta 4 grandes escolas. A escola pré-socrática são assim designadas para indicar aquele pensamento cuja preocupação central e cuja investigação principal era a physis, né? Physis significa o princípio de tudo, a origem de tudo. Aí, são escolas da cosmologia ou da física. Marca a opção que indica os filósofos que fizeram parte da escola jônica. Aí, turma, a gente falou deles, foi a primeira escola que a gente conversou, né? Eu falei para vocês até corrigirem uma impropriedade no slide lá, feito por Pernambuco, porque colocou Heráclito lá como parte da Eleata, eu acho. Eu disse, não, turma, quem são os filósofos da escola jônica? Heráclito, Tales, Anaximandro, Anaxímenes. Heráclito dizendo que o ar era o fogo, Tales a água, Anaximandro o ar, e o Anaximandro, aliás, o apeiron, e Anaxímenes o ar. Então, turma, só dá para ser a B de bola. Então, não tem outra, né? Não tem outra, só dá para ser a B de bola. Show, show, show. Tranquilo demais, turma, essa prova, graças a Deus. Aí, próximo. Desde quando foi criada, a filosofia apresenta vários traços marcantes e que até hoje ainda se encontram presentes nos costumes da sociedade atual. Entre eles, aí escolha uma opção.
A filosofia tende a aceitar explicações pré-estabelecidas? Não. A filosofia surgiu para não mais aceitar as explicações pré-estabelecidas. B, tendência à aceitação ao debate, tendência à aceitação, tendência ao debate, ok. Mas tendência à aceitação, a filosofia tende a aceitar, pelo contrário, ela tende a questionar. Quanto mais certeza a pessoa tem, mais convicta a pessoa é que aquilo ali está certo, mais a filosofia questiona. Tendência à racionalidade, quase toda aula eu falo, não dá para falar de filosofia sem falar de razão. Portanto, essa está correta. E forte ligação com a religião, aqui não. Se fosse uma filosofia oriental, até tinha, né? Se mistura muito, mas a gente está falando da filosofia ocidental. Então, tá errado. Nosso curso é de filosofia ocidental, né? Próximo, marque as opções incorretas, né? Escolha 1. O senso comum é o guia do homem na solução das dificuldades diárias. É o discurso com o qual está habituado, orientando no seu dia a dia. Corretíssimo. A gente falou de várias coisas que a gente é regido pelo senso comum, né? Às vezes você pode ter se levantado hoje e ter colocado o pé direito, porque se você botar o esquerdo, vai dar azar para você. Às vezes você não bota bolsa no chão, né? Nem do chão do carro, porque senão não traz dinheiro. Você não passa debaixo da escada. O senso comum, então, que é aquela crença geral da sociedade, é o guia do homem nas soluções diárias, está correto? É o discurso que está habituado e orienta no dia a dia, todo correto aqui. Próximo, no período cosmológico, pré-socrático, a filosofia se ocupa fundamentalmente com a origem do mundo e as causas da transformação da natureza. Falamos disso 200 vezes, está correto também. A filosofia nasceu não na Grécia propriamente dita, né, na Grécia de hoje, mas nas colônias gregas do Ocidente e do Oriente, a saber, na Jônia e na Magna Grécia. Lembra da primeira escola que a gente estudou, até caiu na questão passada? Que é a escola Jônia. A escola é jônica, né? E a gente também estudou, né, a escola milesiana, a Eleata, que todas foram colônias gregas. Aí eu até mostrei para vocês um mapa naquele slide de Pernambuco que mostra a Grécia hoje, pequena, né? E mostra toda a colônia grega, que a Grécia já foi um dia. Eu até disse a cidade de Mileto, que hoje é Turquia, lembra? Ou seja, ali era uma colônia grega. Então, não surgiu na Grécia propriamente dita, né, no país grego, que hoje é a Grécia, mas sim nas colônias do Oriente e do Ocidente. Está corretíssimo, está corretíssimo, está corretíssimo. Está naquele mapinha que a gente apresentou naquele slide de Pernambuco. E D, a filosofia nasceu apenas na Grécia, após ela foi disseminada pelo mundo. Essa aqui, turma, é a que está errada, e portanto é a que está correta, já que a gente está colocando. Dava para você, já que a gente está procurando a errada, e dá para você perceber, turma, que ou seria errado ou essa, né? Ou a C ou a D. E aí, dizer que a filosofia surgiu na Grécia, né? Eu até disse, isso aqui é até uma crítica que eu faço muito. Eu disse, galera, a gente estuda que a filosofia nasceu na Grécia, porque a gente tem uma escolarização ainda muito europeia, né? Ou seja, muito centrada na Europa, né? Europecentrizada. Ou seja, que a filosofia, a gente diz, não, tudo surgiu na Europa, o berço da civilização é na Europa, tudo é na Europa, não sei o quê. Por quê? Porque nós fomos colonizados por europeu. E essa marca da nossa colonização pelos portugueses tem até hoje, que tudo que a gente aprende de história geral é tudo que aconteceu na Europa. Tudo que a gente aprende, que a filosofia, tudo na vida surgiu na Europa. E eu sempre questiono, não acho que tenha sido assim, não. Então, essa aqui está errada e, portanto, é que seria marcar como correta. Tem alguém querendo entrar? Só um minuto. Eurocentrista. Valeu, Romulo. Show de bola. Eurocentrista. Bacana. A nossa educação ainda é muito eurocentrista mesmo. Show. Fala nisso, vocês estão vendo aí a confusão do Enem? Galera, surreal, a bagunça. Eu não sei, não. Eu nunca vi isso na minha vida. Parece que o pessoal não está conseguindo acessar o resultado de jeito nenhum. Não sei se algum de vocês fizeram, mas não estão conseguindo. O site acabou de abrir, foi, Luna? Rapaz, isso para mim, assim, se fosse PT, PSDB, qualquer coisa, eu estaria falando a mesma coisa, porque eu não tenho partido, eu só sou um cidadão e gosto muito de refletir sobre as questões, né? Mas eu olho assim para esse governo, não tem nada que eu diga, caramba, se garantiram. Não tem, pessoal, que bagunça. Aí eu fico pensando, né, porque menino, uma pessoa que faz um Enem, por exemplo, ele tá com 18 anos, 17, sei lá, na maioria, pelo menos, eu acho.
E aí ainda são muito novos, né? Ainda são pessoas em fase de formação, vocês, eu todo mundo está em fase de formação. Mas a gente que já é um pouco mais velho, a gente consegue ter um pouco de mais inteligência emocional, um pouco mais de calma, né? Ah, o menino já sofre que só no terceiro ano. Eu não sei o terceiro ano de vocês, mas o meu eu só estudei. Só. Então já foi um sofrimento monstro. Aí sofre para fazer a prova, né? Porque uma prova que não é fácil, 5 horas de prova, as questões do tamanho do mundo, aí sofre para ver o resultado. Aí, ó, aí a Ana, deixa eu ver aqui. Sim, mas eu preferi que continuasse fechado, Aluna. Por que, Luana? Tu tá falando isso? Porque, tu deve ter feito, né? Foi só a desgraça, consegui agora. Então, Luana, pois é. Diz que diz que nem caiu ditadura militar, né? Galera, é surreal. Uma prova como a Enem não cair, coisa sobre a ditadura militar, né? Que é uma realidade da nossa história que não pode ser esquecida, que vai inclusive ser celebrada, né? Pelo nosso presidente, ele ganhou na justiça o direito de celebrar a ditadura militar, comemorar o ano que foi implantada a ditadura militar, ele ganhou na justiça e devem comemorar aí, né? Pois é, mas ele ganhou, ele entrou na justiça e ganhou. Isso aí, faz parte. Retrasado. Nem caiu no ano passado, aí foi retrasado, né? Não sei. Vamos pra frente, galera, vamos pra frente. Próximo. Aí quem foi que me ajudou, e falando eurocentrista, foi o Rômulo. Rômulo falando aí eurocentrista, eu lembrei do Enem. Vamos pra frente. Segundo, não, né, turma? A aluna diz assim, ó. Diante da filosofia da antiguidade, ou no período cosmológico pré-socrático, assinale a alternativa que indica o surgimento das escolas em ordem cronológica, né? Então era só você ver a ordem que a gente estudou nos slides, turma. Assim, eu fiz uma prova realmente para todo mundo tirar 10. O pessoal da segunda chamada não foi tão bem como da primeira, não, mas vai dar bom. Então diz assim, ó, escola jônica, ou milesiana, escola pitagórica, escola eleata, escola pluralista. Foi exatamente a escola, a ordem que a gente estudou, né? Então, realmente, só dava para ser a A de avião. Beleza. 10ª questão. A cena alternativa completa a lacuna. Cabe à filosofia buscar responder como e por que, se mudarem de essência, as coisas se transformam. Como e por que há seres imutáveis? Se, por um lado, Tananã tem razão ao defender o pensamento e a linguagem exige identidade, por outro, Tananã tem razão ao afirmar que as coisas mudam. Ambas existem, portanto, sem que seja preciso cindir a realidade em dois mundos à maneira platônica. Aqui, turma, só você saber Tananã tem razão ao afirmar que as coisas mudam. Falei 1000 vezes qual é o filósofo do movimento, qual é o filósofo do movimento. Eu faço assim, qual é o filósofo do movimento? Aí você já sabia que era Heráclito, né? Aí sobra aqui, ó, já dá para você tirar tudinho. Aí eu disse, galera, mais do que saber sobre Sócrates, Platão e Aristóteles, uma coisa que eu quero que vocês saiam desse semestre sabendo é a discussão entre Heráclito, filósofo do movimento, e Parmênides. Aí eu falo, Parmênides para. Tudo está parado. Então, realmente, aqui só podia ser, turma, Heráclito e Parmênides. Só podia ser a A de avião. Resposta correta. Parmênides e Heráclito. Só pode ser a A de avião, né? Enfim. Tranquilo. Próximo. Abaixo, marque a opção que corresponde a alguns fatores que contribuíram para o surgimento da filosofia na Grécia. Eu estou indo mais rápido porque ainda tem a primeira chamada, tá? Então vamos lá. Viagens marítimas contribuíram? Sim. Religião contribuiu? Não, né? Invenção da bússola? Até a bússola foi inventada depois. Então não dá aqui. Mito? Não, né? Mas se você for, né, para aquelas discussões de Comfort e Hegel, você pode colocar aqui, né? Mas, ó, religião, já morreu. A filosofia ocidental é bem separada da religião, né? C, construção do calendário, ok. Uso da moeda, ok. Viagens marítimas também, ok. Estava até marcada, né, para você já saber que era essa. E D, poesia grega, não. Invenção da moeda, invenção da política. Não, só pode ser a C mesmo, é a mais correta. Show. 12, assinale a opção correta.
A religião era apresentada como um sistema teórico de escritos, livros sagrados, sacerdotes, e aceita por toda a população que nela acreditava e concebia como verdadeira. Pessoal, a questão da escrita surgiu muito tempo depois, né? Surgiu um tempo depois. Então, não dá para dizer que a religião já tinha livros sagrados, não. Já até falou sobre a Bíblia, a Torá, o Alcorão, são livros mais recentes, né? Então, enquanto a filosofia surgiu no século 7, né, antes de Cristo, 6 para 7, a filosofia, ou Jesus Cristo, nasceu 6 ou 7 séculos depois. Ou seja, não existia nem a Bíblia, não existia nem Jesus Cristo que dirá a Bíblia, né? Não existia a Torá, no Alcorão, então isso aqui já está errado. Também está errado dizendo que a religião era aceita por toda a sociedade, né? E que toda a sociedade acreditava na religião e concebia como verdadeira. Só você lembrar dos pagãos, né, que sempre existiram. Então está todo errado, nada que se aproveita aqui. B. Os filósofos pós-socráticos escolheram uma physis. Na verdade, foram os filósofos pré-socráticos que escolheram umas physis, né? Pós-Socrates a gente vai estudar, né? Que é a partir do período sistemático com Aristóteles, que nem discute mais physis, não. C. Além de Tales de Mileto, podemos ainda mencionar Heráclito, cujo princípio era o átomo, o movimento. Os atomistas eram da escola da pluralidade, né? Leucipo e Demócrito, como a gente já falou. Pitágoras, que afirmava o número ser o principal de todas as coisas, e Leucipo e Demócrito, para quem o princípio era o fogo. Não. Para Heráclito, a arqué, né? O princípio de tudo era o fogo, e para Leucipo e Demócrito era o átomo. Em outras palavras, trocou aqui, né? Por isso que está errado. D. Por muito tempo, o pensamento mítico não foi suficiente para organizar, explicar e significar o mundo. Pelo contrário, por muito tempo, a filosofia, né, ela talvez até como quer Hegel, tenha sido atrasada, mas porque o mito ele já conseguia explicar, né, tudo. Então, por muito tempo, o pensamento mítico foi suficiente para organizar, explicar e significar o mundo. Porém, o pensamento filosófico, enquanto conceitual reflexível, sacralidade, busca ordenar, explicar e significar a simplicidade do cosmos, tal. Está errada essa parte. Item E, o nascimento da filosofia, portanto, pode ser entendido como um novo modo de pensar que se diferencia do mito. Perfeito. De uma visão de mundo única, a filosofia ela quer explicar o mundo todo, né, colocar todo mundo como uma regra, assim, né, explicar um conceito, que a filosofia busca o conceito de planta, de vida, de alma, de mundo, e esse conceito tem que ser um conceito atemporal, vale em qualquer ano, em qualquer século, e um conceito geral, né, que vale para toda aquela categoria. Então, o nascimento da filosofia é entendido como um novo modo de pensar que se diferencia do mito, correto? De uma visão única de mundo que se formou a partir das narrativas que eram transmitidas oralmente geração por geração. Perfeito. O conhecimento oral ele foi muito valorizado, né? Até Sócrates, por exemplo, não deixou nada por escrito. Então, isso aí está correto. E tem de escola. Show, galera. Bora para o próximo. Sobre a filosofia, podemos afirmar: 1. Busca a essência das coisas? Sim, a filosofia busca a essência da coisa. 2. Só se obtém a resposta quando se esgotam os questionamentos? Isso que está correto, né? A filosofia ela só se obtém as respostas quando se esgotam os questionamentos. Em outras palavras, a filosofia ela quer buscar a essência das coisas. E como é que a gente sabe se chegou na essência? A gente sabe se chegou na essência quando a gente vai fazendo conjunto de perguntas e vai tendo resposta. Em cima dessa resposta faz outra pergunta e aí chega um ponto que não tem mais outra pergunta. Quando não tiver mais outra pergunta, é porque chegou no conceito. E o conceito, turma, ela realmente é o que a filosofia busca, e o conceito chega quando se esgotam, né, os questionamentos. Beleza. 3. Se usa da razão na busca pelo conhecimento, correto, filosofia não dá para falar de filosofia sem falar de razão. Surge a partir da insatisfação do grego com explicações tradicionais do mito, também está correto. E 5. Análise racional da existência humana. Tá tudo correto. Então fica 1, 2, 3, 4, 5. Você pode saber. B. Show. Bora para a próxima. Peraí, turma, que tem alguém querendo entrar. A próxima também, turma. É bem fácil. Quais são os 4 grandes períodos da história da filosofia, né? Eu passo tempo a falar aqui, né? Que a gente tem 5 unidades. A primeira é o que é filosofia. As outras 4 unidades é para falar da história da filosofia.
Então, a gente está no período da antiguidade, quando a gente acabar, a gente vai para medieval, depois moderna, depois contemporânea. Questão facílima, né? Então, quais são os períodos da história da filosofia? A de avião. Turma, foi muito fácil. Muito, 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 muito fácil. Alguma dúvida sobre a segunda chamada, turma? Sim, não, mais ou menos? Não, né? Acho que tá todo mundo bem. Show. Querida monitora Laura, você vai... Pronto. Pronto? Show. Bacana. Aí eu vou, Laura, à medida que você for falando, eu vou complementando. Ok. Tá bom? Show. Eu tô ouvindo por... eu vou abrir o microfone desse aqui. Eu vou transmitir... Peraí. Eu vou transmitir pelo celular e vou deixar mudo aqui, ok? Vocês me digam se tá dando certo, ok? Tudo bem. Na transmissão, hein? Pronto. Tá compartilhando a Vai mudar tela. agora. Show. Ok, pronto. Começamos, gente, a primeira questão. Então, assim, eu tava vendo a primeira chamada, pelo que eu vi, gente, é muito parecido com o que a gente viu no GED, do que eu falei com vocês no GED durante todo esse tempo. Os toques que eu dei foram, assim, caíram certeiras na prova. Então, vamos começar pela primeira questão. Segundo Mírcia Eliade, a tentativa de definir mito é a seguinte: o mito é uma realidade cultural extremamente complexa, que pode ser abordada e interpretada em perspectivas múltiplas e complementares. O mito conta uma história sagrada, relata um acontecimento que teve lugar no tempo primordial, o tempo fabuloso nos começos. Mírcia Eliade, Aspecto do Mito, página 12 e 13. Marca a alternativa incorreta sobre as características dos mitos. Então, vamos lá. Começando pelo primeiro item. A. O mito narrava a origem através da genealogia derivada a forças divinas sobrenaturais e personalizadas. Sim, o primeiro item é a característica quase que básica, né, dos mitos, é uma das características mais presentes, que ele realmente narrava sobre a origem de tudo através da genealogia derivada de forças divinas. Tanto quando eles iam falar dos deuses, eram os deuses que faziam a chuva, que construíam o mundo. Todas as explicações estavam nos humores dos deuses, nos conflitos dos deuses, tudo que estavam ao redor daquelas criaturas divinas. Opa. Parou de apresentar, tá? Tá. Tô voltando aqui. Pronto, voltou. Então era tudo aquilo. Então essa aí, como ele queria a incorreta, acaba que essa aí tá certa, mas a gente não marca. Então a gente tem que se atentar também nesses itens. Então, quando eu estava conversando com a Elaine, que os alunos dessem mais esse toque sobre os itens incorretos, que eu até falei com vocês quando eu estava corrigindo os itens na época da nossa aula de revisão. Item B. A narração mitológica envolve basicamente acontecimentos supostos e relativos a épocas primordiais ocorridas antes do surgimento dos homens. História dos deuses. Ou com os primeiros homens, acerca de ancestrais. Então, ela também está certa, gente. A narração mitológica envolve basicamente acontecimentos supostos e relativos às épocas primordiais. Porque são acontecimentos que a gente não tem certeza, que a gente não tinha certeza. O poeta Rapsódio chegava e transmitia, eles iam contando, né, sobre os mitos, e foi passando de geração a geração. Então, era uma coisa que não tinha comprovação científica, ninguém sabia se realmente tinha acontecido, se realmente tinha sido uma coisa real. Então, é uma coisa que não se sabe. Mas tá certo. E, normalmente, ocorridos antes do surgimento dos homens, né? História dos deuses ou com os primeiros. Então, é uma coisa bem mais antiga, é uma coisa da época da criação de tudo. Esses deuses surgiram naquela época, ok? Lembra do conceito de cosmogonia e teogonia, turma? Os mitos, eles querem explicar ou a criação do cosmos ou a criação dos deuses, né? E os mitos são histórias longínquas do tempo em que só tinha deuses ou que os homens, eles tinham relação com os deuses, né, conviviam com os deuses, tentam explicar
até de maneira ilógica, né? Mas tentam explicar o surgimento do mundo e dos deuses. Exatamente. O mito aparece e funciona como mediação simbólica entre o sagrado e o profano. Representa ordem no mundo. Gente, é a representação básica. Até o professor falou na aula, foi uma coisa que eu anotei, eu estava fazendo essa nota de aula. O mito, ele aparece e funciona assim, porque ao mesmo tempo, quando a história dos deuses, quando está se contando, para chegar, ele criou, ele que é o deus da chuva, ele é que é o deus que criou tudo, né, que é Zeus, Poseidon, os deuses da água, mas ao mesmo tempo também tem os deuses do pecado. Então, ele alterna, né, entre o profano e o divino. Foi isso que eu questionei e falei muito com vocês na época dos GEDs. Agora vamos para o item D. Voltar a transmitir. Começou? Item D. O mito possui uma comprovação, apenas relatos e pela forma vão sendo passados. Ele não tem um caráter crítico. Então, o item D é o errado, porque o mito não possui uma comprovação, apenas relatos vão sendo passados. Na verdade, não. Peraí. Ele não é o item errado, porque ele não tem um caráter crítico, realmente. Nenhum mito tem esse, como eu posso dizer, esse princípio, não tem essa explicação, ele não tem essa necessidade de ter um caráter crítico. Diferente da filosofia, que quando eles vão atrás da filosofia, quando eles vão entender e pensar e refletir para chegar numa conclusão, eles têm essa necessidade de criticar. Ok, gente? Pronto. E temos o item E, que é o último item, que é o que era para ter sido marcado. Só um minutinho. Lá no D, turma, tá falando que o mito não tem um caráter crítico, realmente não tem mesmo. Por isso que tá correto, mas a gente está procurando o item errado, tá? Por isso que a D Exatamente. Tá também. Exatamente. E assim, gente, quando a gente for fazer essas provas, preste atenção, porque eu fiquei com muito medo, quando eu coloquei, até quando eu estava fazendo os itens e mandei para o professor, eu fiquei com muito medo de mandar com incorreto, porque eu fiquei com medo de vocês se confundirem. E teve gente que chegou para mim e perguntou, mas essa questão aqui não tá, tem 3 itens errados, tem 2 itens certos, na verdade. Tem 3 itens certos. Por que eu não acertei? Aí porque o item que está sendo pedido está sendo item incorreto. Então, se atentem a isso. E agora vamos para o item E, que é o item correto. O mito explica a produção natural das coisas por elementos e causas naturais e impessoais. Sim, ele explica por causas naturais, mas por meio dos deuses e não de forma totalmente impessoal. Não era isso. Ele não trazia isso consigo. Ele trazia a personalidade dos deuses, que eram quem produzia através da mudança de humor, através dessas coisas, né? Dos deuses. Tudo bem, gente? Entendido? Foi o que eu falei muito para vocês, né? Quando se fala de mitologia, quando se chega na mitologia, né? Pronto, a gente tem que prestar atenção nisso. O mito, ele traz, né? Guerra, aliança, sexo, casamento entre os deuses, tá bom? Por isso que ele chega nesses extremos. Ele vai do divino ao profano em pouquíssimo tempo. Show. Então a gente tem que estar atento nisso. Eu já resolvi com eles, então pode passar. Sim, eu vi. Aí só eu queria deixar atento que é aquele conceito entre o monismo e o mobilismo, né? Entre Parmênides e Heráclito. O mobilismo, Heráclito acreditando que tudo está mudando, né? Que tudo está mudando o tempo todo. E Parmênides, não, totalmente discordando e que não existe essa mudança. E que a gente deve se afastar dos questionamentos para que essa mudança não aconteça, né? Questão elaborada pelo Rafa. Acerca da filosofia da antiguidade, enumere de 1 a 4 em ordem cronológica seus períodos, onde 1 é o primeiro período e 4 é o último período. São os períodos da filosofia grega. O período antropológico, né? Helenístico, sistemático e pré-socrático. Aí a sequência fica... A Laura levantou a mão. Oi, Laura. É porque eu tenho uma dúvida sobre essa parte do Parmênides. Posso perguntar agora? Pode. Porque no GED que eu fui, né, fala que a escola Gata, ela é abstracionista.
Só que aí tem muitas questões que fala que ela usa da razão e não abstrata, sabe? Que aí eu fiquei confusa, porque realmente eles não falam sobre coisas concretas. Aí eu fiquei tipo, por que não seria considerado abstracionista, entendeu? O que não seria considerado abstracionista pelo Parmênides ou de forma geral? Entre os dois, entre a escola eleata? Na escola eleata em si. Tipo, eu sei Sim, que eles usam da razão, né? Porque são filósofos e tal. Só que tinha uma questão que nos 2 itens, acho que tu lembra, tinha abstracionista e outro da razão. Só que a certa era da razão. E eu fiquei tipo, por quê? Se a escola é abstracionista, entendeu? Porque às vezes assim, a escola tem essa característica, mas o filósofo em específico não pega todas as características daquela escola, ele pode ter sua particularidade em específico, entendeu? E o Parmênides e o Heráclito, é tanto que eles têm muito essa questão. Quando a gente vai falar deles, o Heráclito ele tá lá na escola jônica, num período diferente, mas ele se encaixa, a gente vê ele mais associado na escola eleata, né, perto do Parmênides, quando a gente está vendo o conflito dos dois. Então, mesmo que ele pertença à escola jônica, os seus questionamentos são mais presentes e se encaixam mais na escola eleata. Tanto que o professor falou isso na aula, eu também conversei com vocês no GED sobre isso. Ficou claro? Não entendi. Não, tipo, eu sei que o Heráclito, ele... É porque ele, na verdade, ele usava mais a razão, né? Ele vinha eles dois, né? Dentro desse conflito, os dois vinham mais com a razão, os dois vinham mais falando sobre a razão. Os dois vinham mais... Era isso que você estava falando sobre o abstracionismo e o racional, né? Certo. É porque eu fui mais na visão de Parmênides, que da escola. Concreto, né? Mas sim. Eles, então, vamos supor, é mais racional por causa da discussão entre eles, é isso? Essa discussão traz a opinião deles, e a sua opinião era mais voltada para o racional. Tá bom. Entendeu? Era mais voltada para o raciocínio racional. Pronto, deixa eu só ajudar aqui um pouquinho. É o seguinte, primeiro de tudo, só para deixar bem claro, como a Laura falou, certo? O Parmênides e o Heráclito, eles não estão na mesma escola, ok? Eles nem se conheceram. Primeiro foi o Heráclito que trouxe a história de movimento e tal, aí o Parmênides foi e resgatou essa história do Heráclito para poder discutir, mas eles nem se conheceram, tá bom? Aí por isso que a gente, quando ela falou, né, a gente quando vai falar de Parmênides, necessariamente que está na Eleata, necessariamente a gente fala de Heráclito, mas é porque da contraposição dos dois que surgem muitas correntes filosóficas. Segundo Laura, quando você fala que alguém é abstracionista, não necessariamente isso é oposto a ser racionalista, não, tá? Não dá para falar da filosofia sem eu falar da razão. O abstracionismo é mais uma tendência mais à abstração. Abstração em qual sentido? Ao pensamento, a ficar pensando em outras questões mais abstratas, não necessariamente mais questões concretas, é mais nesse sentido. Mas pensar nessas questões abstratas falando da razão. Tá dando para entender, Laura? Eu não vi essa questão, eu acho, que tu tá falando, mas eu acho que por isso te ajuda a resolver. Pois é, eu fiquei confusa, porque tipo, eu entendi que eles usavam da razão, mas tipo assim, é como se a característica deles é justamente de falar que o arquétipo é algo abstrato, tipo, o Parmênides falava eu sei, porque não sei e tal. E aí, quando eu vi essa questão, era a mesma coisa, tipo assim, escola eleata, razão, escola eleata, abstrato, abstracionista. Aí eu fiquei tipo, e aí eu marco o quê? Porque pra mim os dois estão certos, entendeu? Eu fiquei mas elas falaram, as monitoras falaram, tipo, marca razão, porque é isso que tá certo. Aí eu fiquei, tá, então eu tiro abstracionista da minha cabeça só pra não confundir, né? Porque não dá para falar de filosofia sem falar de razão. Por isso que a razão é a principal característica da filosofia e dos filósofos. Seria racionalizar a abstração, né? A opinião dele, abstracionista. Ele continuava. Então, gente, para a terceira questão. Leia as afirmativas. Essa aqui o professor acabou de fazer também na segunda chamada. Essa aqui, mas eu vou fazer ela de novo. Não, acho que pode pular. Eu já fiz. Pode pular porque a gente só tem meia hora para terminar. Okay. São 15 questões. Ok. Aí a terceira questão é sobre o mito. Deixa eu só perguntar, pessoal, em relação àquela, alguém tem alguma dúvida? Volta aí, Laura, rapidinho. Essa aqui, a do Parmênides, Heráclito? Não, essa aqui não, aquela outra. Essa aqui, né? Ok. Tá voltando.
Pronto, em relação a essa, alguém tem alguma dúvida? Turma, eu acabei de fazer com vocês. Acho que ninguém tem dúvida, não. Foi a primeira da segunda chamada. Sim. Então pode pular, Laura, porque eu não tenho esse tempo todo. Ariane, não tem problema, não. Tá bom. Entro aqui. Pronto. Parmênides também. Pronto. Isso aqui foi o que eu acabei de falar, que era a questão que eu estava indo, né? Pois é, gente. O primeiro período foi o pré-socrático, né? Aquele que a gente já conhece, é pré-socrático. O segundo é o antropológico ou socrático. Antropológico, período socrático, né? Como eu sempre falei para vocês. Ou antropológico, porque era um período que o homem estava no centro de tudo. As questões giravam em torno do homem. Então, toda vez que vocês virem antropológico, também é o período socrático, porque são os nomes, as nomenclaturas dadas para ele. O terceiro período foi o período sistemático, que foi a junção de tudo que foi aprendido no período pré-socrático, tudo que foi aprendido no período socrático antropológico, foi sistematizado e organizado de uma forma que todos tivessem acesso de uma maneira mais organizada a todos esses conhecimentos. E, por último, o período helenístico ou greco-romano, que é o período de ascensão do período romano, né, que é quando o Império Romano toma a Grécia para si e começa a transmitir as suas características, né, e colocar dentro da Grécia, ok? Ai, gente, saí sem querer. Voltei. Ok, tudo certo? Alguma dúvida em relação à sequência, em relação às nomenclaturas, tudo certo em relação a essa questão? Por mim tá tudo ok, ninguém tá perguntando nada. Pode continuar, então. Tá bom. Pessoal, se quer perguntar, ainda com a questão passada, não tem problema não. Pronto, vamos lá. Uma questão elaborada pelo Rafael. Uma coisa que não tem grandeza, a espessura, não tem grandeza e espessura, nem massa. Não poderia existir, pois se fosse acrescentada a uma outra coisa em nada, aumentaria, e nada aumentaria. Pois, se uma grandeza que nada é a uma outra, acrescenta-se, nada pode ganhar. Uma grandeza é essa última, E assim, o acrescentado nada seria. Zenão de Eleia. A partir de seus conhecimentos sobre as escolas eleata e pluralista, marque a alternativa. Escolha uma opção. A. Os principais representantes da escola eleata são Parmênides e Zenão de Eleia. Já os principais representantes da escola pluralista são Anaxágoras, Empédocles, Demócrito e Leucipo. Gente, novamente, é uma questão que é para escolher o item incorreto. Incorreto, ok, gente? Então, o item A, ele está correto, mas por que ele não é o item que a gente vai marcar? Porque a alternativa que a gente quer é a incorreta. B. Para Parmênides, as coisas estão em constante movimento, devir. Isto é, em constante transformação. Ao passo que para Heráclito, as coisas não estão em mudança e encontram-se paradas e imutáveis. Esse é o item que a gente vai marcar, porque é totalmente incorreto, né, gente? O Parmênides é que acreditava que as coisas não estavam em constante transformação e que as coisas estavam paradas e imutáveis. Enquanto Heráclito era o maior defensor do mobilismo. Ele é que estava ali dizendo que a gente não entra no mesmo rio duas vezes. Porque a gente não é mais a mesma pessoa, pois nós estamos mudando. E a água daquele rio também. E como eu sempre falei no GED para vocês, fisicamente a gente pode ver isso em relação à água do rio, porque existem as correntezas, e a correnteza vai indo até desaguar, né? No final da rota daquele rio. Então, nem fisicamente, nem filosófico, em relação à sua reflexão filosófica, não dá para a gente entrar duas vezes, porque são águas diferentes, em todos os sentidos. E nós somos diferentes, porque nós estamos em constante mudança. A pessoa que eu sou hoje não é a mesma pessoa que eu era 2 anos atrás, que eu era 3 anos atrás. A gente pode causar essa reflexão. Quando eu vou estudar eles, eu sempre fico assim, nossa, será que eu realmente mudei tanto? Será que eu realmente não pareço nem um pouco com o que eu realmente sou 3 anos atrás? E eu chego à conclusão que não, mudei bastante. Tem algumas características, mas mudei. Ok, gente? Item C. Para Anaxágoras, os objetos surgem quando as sementes estão reunidas de tal forma que no objeto resultante predomina as de uma espécie determinada.
Ok? Então, está totalmente correto, porque Anaxágoras, ele realmente achava isso, ele realmente achava que os objetos surgiam quando as sementes estavam reunidas, quando existia uma fusão entre elas, entre as coisas. Ok? O item D, o pensamento de Empédocles reuniu o pensamento dos filósofos da escola jônica sobre a arqué, água, ar e fogo, e somou com a terra, em que esses 4 elementos combinados formariam todas as coisas do mundo, né? Toda vez que eu estudar do Empédocles, eu sempre lembro de Avatar, né? Os 4 elementos, ar, fogo, terra, água. Então, fica mais fácil de decorar. Até na época que eu fazia a cadeira de filosofia, eu tinha mais esse negócio na minha cabeça quando eu ia pensar no Empédocles. Lembrava de Avatar. Tudo bem, gente? Então, está corretíssimo. E o item incorreto, que é o que a gente quer, é o item B. Tudo bem? Alguma dúvida nessa questão? Agora vamos lá, uma questãozinha elaborada por mim, olha aí, ó, questão elaborada pela monitora Laura Nepomuceno Dantas. Desde quando foi criada, a filosofia apresenta traços marcantes. Essa questão eu acho que estava na segunda chamada também, não, professor? Não, acho. Não, tinha uma muito parecida, não, era outra. Desde quando foi criada, a filosofia apresenta vários traços marcantes. Caiu. E que até hoje... Caiu? Caiu, pode ir. Okay. Tudo bem. Mas vocês têm alguma dúvida, gente, em relação a essa aqui? Não, né? Então, vamos para frente. Para frente e para frente. Olha aí outra questão por mim. Sobre os mitos. Escolha. Escolha uma opção. A. O mito refere-se indiretamente a uma narrativa racional, compreendida como verdadeira, que dá-se conta de explicar a origem de tudo. Novamente, o mito não era uma narrativa indiretamente ou impessoal, que refere-se indiretamente ou nem era impessoal. Eles eram realmente diretos e totalmente pessoais. Eles iam explicar e uma narrativa que não era racional, era através de explicações fantásticas, através de fenômenos da natureza, quando eles falavam dos seus deuses, aquilo tudo que a gente já viu, né? Que a gente já questionou, eu já falei também sobre mitos no começo. Item B. Existiam como forma de explicação através dos deuses e dos fenômenos da natureza, como, por exemplo, o porquê de fogo, o porquê do fogo, o porquê do nascimento, do vento dos trovões. E esse é o certo, gente. É o que a gente sempre vinha batendo em relação aos mitos. Eles sempre traziam os deuses e explicavam os fenômenos através deles, as criações através deles, as coisas mais simples e as coisas mais complexas em relação a eles. Explicavam por que o mundo existia, por que os fenômenos da natureza aconteciam, e por que até os sentimentos, né? Porque existiam os deuses do amor, o deus Narciso, né? Que se amava, o deus, ele se amava demais, narcisista. Então, era o que explicava sobre tudo, né? Vamos lá. C. Aí o B é o item correto, que a gente... Item C. Força do mito não se consolidou através de narrativas do poeta Rapsodio. Gente, o poeta Rapsodio foi aquele que mais propagou os mitos e mais fortaleceu os mitos e dentro da Grécia, né? Ele era responsável por contar sobre os mitos para as outras pessoas, para transmitir. Ele era o fã-clube oficial dos mitos, assim. Se não existisse mais mito, nem deus em canto nenhum, existiria o poeta Rapsodio para trazer ali. Ele era o fã número 1, entendeu? É como a gente chama hoje em dia. Quando você vai fazer o meme, né? Se não existir fã, se não existir ninguém, se não sei o quê, vai ter o poeta Rapsodio ali para sempre lembrar dos deuses e contar sobre eles, okay? Porque eles sempre falavam nessa narrativa. E se a gente tem todo esse conhecimento sobre os deuses, é por causa do poeta Rapsodio. D. Procura explicar a cosmologia e o antropocentrismo. Gente, características de outro período, né, gente? De outro período, da filosofia em si, né? Eles não estavam preocupados em colocar o homem no centro de tudo. Não, em momento algum. Eles estavam... os mitos estavam ali para falar sobre os fenômenos da natureza, sobre essas coisas. Não colocar sobre o homem. A primeira vez que o homem foi colocado no centro de tudo foi no período socrático. Foi quando as questões humanas, o homem foi para o centro de tudo. E aquelas questões passaram a importar. Tudo bem? Então, esse item está incorreto. Tudo ok? Pois vamos para frente, gente. Turma, lá, isso aqui tá falando que tá tudo ok. Se tiver qualquer dúvida, é só dizer. Pois é, gente. Levantem a mão, abram o microfone. Estamos aqui.
baseado nos seus conhecimentos sobre mito, senso comum, filosofia, ciência, analise o item correto. Vamos lá. Escolha uma opção. Item A. A ciência, assim como o senso comum, é comprovado como por demonstrações empíricas, conhecimentos que foram testados, comprovados e aceitados no meio científico. Gente, a ciência é tudo isso, mas o mito não, o senso comum não é. O senso comum não é uma coisa que tem comprovação, é uma ideia em comum que a gente tem, que existe, que a gente absorve para si. Como minha chinela está aqui virada, se eu não desvirar, vai quebrar a coluna da minha mãe vai morrer. Ou então, se eu passar debaixo de uma escada, minha coluna vai quebrar no meio. Gente, são esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa não é comprovado de forma nenhuma, né? O que eu fui falar na época, né? Eu estava explicando sobre a diferença entre mito e senso comum. Essa ideia que o mito, ele estava tentando explicar alguma coisa. O senso comum é uma ideia normal, uma ideia qualquer, uma ideia existente que está ali. Ela não está explicando nada, é só uma ideia, ok? Para frente. A filosofia é uma ciência em que se baseia em fatos científicos e empíricos que comprovam suas teorias. Gente, a filosofia nem sempre ela vai se basear em fatos científicos. Em determinado momento, normalmente a gente vai ver isso mais presente na modernidade, na pós-modernidade, essa ligação com o científico, essa ligação maior da filosofia com o científico, que nem vai ser tudo isso, mas a filosofia em si, ela não é ligada a comprovação científicas e empíricas, em coisas que a gente pode testar, tocar. A filosofia é mais sobre a ideia, sobre a reflexão que a gente tem de um objeto, sobre a reflexão que a gente tem e gera uma ideia e uma verdade que a gente vai absorvendo. Lembre daquela observação? Sempre a gente vai observar e vai ter a nossa verdade. Ok? Item C. A filosofia é uma narração poética que contava com a fantasia e o sagrado para contar sobre o que acontecia. Filósofos criavam deuses e histórias alegóricas sobre a origem do mundo. Gente, nada a ver, né? Novamente aqui tá descrevendo os mitos, né? Os garotos mitos. Entender. O senso comum, diferente da ciência, é algo popular, não empírico, que foi criado em um meio social e marcado na sociedade. O senso comum é levado como uma verdade, por mais que não existam provas científicas e que comprovem. Normalmente, o que eu estava dizendo, o senso comum é uma coisa totalmente assim, que existe, não tem comprovação, tá só ali na sociedade, a gente torna como uma verdade. Mas não tem comprovação, só existe, a gente usa. E esse é o item correto, o item D. Item E. A ciência como mito vai estar sempre criando histórias fantasiosas e sagradas para explicar a origem de tudo, sem se importar com métodos científicos e comprovações empíricas. Gente, a ciência jamais seria isso. A ciência, a gente sempre está indo atrás da verdade, a gente está sempre pesquisando. A ciência é uma coisa que é muito testada antes de se tornar uma verdade dentro da ciência, antes de se tornar um conceito dentro da ciência. A ciência a ciência, né? Quando a gente vai falar dela, quando a gente vai pensar sobre ela, a gente tem que sempre lembrar sobre o estudo dentro dela está acima de tudo. A pesquisa, comprovar e ter certeza que aquilo é verdade. Entendeu? Então, o item correto é o item D. Tudo ok em relação a essa questão? Por mim, tudo ok. Ciência, senso comum, mito, religião, tudo tranquilo, né, turma, para vocês? Acredito que sim. Assinale a lacuna, essa aqui já foi da segunda chamada, Tales de Mileto. Essa aqui, eu não acho que ela já foi, mas não sei. Vamos lá. Quando se diz que a filosofia é um fato grego, o que se quer dizer é que ela possui certas características, apresenta certas formas de pensar e exprimir os pensamentos. Estabelece certas concepções sobre o que seja uma realidade, a razão, a linguagem, a ação, as técnicas completamente diferentes de outros povos e outras culturas. Chauí Marilena, do livro da Marilena Chauí, que é o que a gente usa, né, gente? Aí vamos lá. Os principais traços que definem a atividade filosófica grega na época de seu surgimento são escolha uma opção. Item A, tendência à racionalidade. Okay. Aceitação de explicações pré-estabelecidas. Esse item já fica errado aqui, porque, como eu sempre falei, a filosofia, ela não está interessada em explicações pré-estabelecidas, ela tá atrás de pensar, de
quebrar esse paradigma em relação. Temos um conceito básico. Não, a gente tem que pensar, a gente tem que ir atrás de outros conceitos, outros significados, outras questões em relação àquilo. Eles nunca vão parar e eles nunca vão aceitar algo que está pré-estabelecido. Tendência ao debate, argumentação, ok, incapacidade de generalização. Então, o item fica totalmente errado por causa da aceitação de explicações pré-estabelecidas. E também tem a capacidade de generalização dentro da filosofia. Então, também está errado por causa disso. Também tem essa capacidade. Tanto que a gente conversou, né? Generalização, quando a gente tira um particular e deixa ele no modo geral. Item B, tendência à argumentação e ao debate. Capacidade à generalização. Tendência à irracionalidade. O item já está errado aí, né? Tendência à irracionalidade. Filosofia totalmente conectada com a racionalidade. Guiada pela racionalidade. Ela só surgiu porque as pessoas começaram a desenvolver e ir para um lado mais racional da coisa. Item C, tendência à racionalidade, aceitação de explicação pré-estabelecida, rejeição ao debate, capacidade de generalização. Esse item está quase todo errado. Ele só não está errado pela tendência à racionalidade e capacidade de generalização, porque eles não aceitavam explicações pré-estabelecidas e eles não rejeitavam o debate. A filosofia estava dentro do debate, né, gente? Ela vivia em torno do debate. Tanto que os filósofos, eles iam para a Ágora debater os conceitos e para entender um pouco mais. Item D, tendência à racionalidade, recusa a explicações pré-estabelecidas, tendência à argumentação e ao debate, capacidade de generalização. Então, esse é o nosso item correto. A gente vai fechar com ele, porque ele é o que está trazendo tudo corretinho da maneira que é para ser. Beleza, galera? Ok. Aqui em relação a Bianca. Essa aqui é a questão da Bianca. A escola jônica, surgida na região jônia, atual Turquia, tem como característica a busca pela substância no mundo natural. Esses pensadores formularam hipóteses parecidas para o surgimento do universo, sendo o arqué princípio de origem seria algum elemento específico ou indeterminado. Assinale o item que corresponde aos filósofos da escola jônica. Escolha uma opção. Tales de Mileto, Anaximandro, Leucipo e Anaximenes. O Leucipo não é daí, gente, pelo amor de Deus. Não confundo. O Leucipo é mais para frente. É antes da escola eleata. Ele não tá na escola jônica. Tudo bem, gente? Então. Mas já foi, né? Na segunda chamada. Já. Eu achava que tinha sido já parecida só. De acordo com a escola jônica. Talvez seja parecida, mas a resposta é a mesma. Já foi o mesmo. Show. De acordo com o período pré-socrático, enumere as colunas corretamente a partir da caracterização de cada um. Essa questão foi feita pelo Rafa. Aí, 1, escola jônica, 2, escola pitagórica, 3, escola eleata, 4, escola da pluralidade. Diferencia-se de todas as demais escolas por seu caráter religioso e influirá na ideia platônica de transmigração das almas. Que escola é essa? Qual é a escola que traz essa ideia? A escola pitagórica, né, gente? É o que eu falei para vocês, quando até no GED vocês trouxeram essa questão, né? Mas período pré-socrático, filósofos, tendência à racionalidade, porque eles traziam esse caráter religioso, né? Mas Pitágoras tinha esse caráter religioso, ele trazia um pouco das crenças dentro da sua escola, né? Dentro das características da escola que ele botou para si. E um dos principais pontos, né, que quando a gente trazia isso, né, e explicava o porquê dessa conexão com a religião que ele trazia, era em relação a isso, né, da transmigração da alma, da ideia trazida por Platão, e também porque ele tinha ligação com algumas religiões, com algumas crenças dos deuses, não que ele fosse justificar e trazer a arqué dele, ou algo parecido, em relação, ele ia colocar tudo em cima da religião e dessas coisas, como era colocado na época dos mitos. Não, ele tinha essa característica, mas ele trazia as explicações para os números, que foi a explicação dele, né? Ele trouxe seu teorema e tudo baseado nisso. Mas tinha essa característica dentro da sua escola, de cunho religioso, porque ele acreditava, porque ele trazia um pouco do aspecto das crenças de alguns deuses, porque não é uma coisa fácil de se desvencilhar, né, gente? Você passou a vida toda, e um período todo, 1000 anos, toda uma civilização acreditando nos deuses, nas religiões e tudo mais. Então, não vai ser de uma hora para outra que vai tirar tudo, mas
Ele não vai trazer isso para as opiniões dele, mas essa escola tem essa característica de ligação religiosa. Tudo bem, gente? Vamos lá. Corrente materialista e mecanicista. A única realidade existente são os corpos em movimento. É a escola da pluralidade, né, gente? Ela é mais conhecida por isso, por ser mais materialista, por ser mecanista. A única realidade existente são os corpos em movimento. Eles pensavam muito nisso, né, na escola pluralista. Quando a gente vai estudar, a gente pega bem isso, a gente vai trazendo esse questionamento, né, dos corpos em movimento. Mais mecanista, né? Essa escola tem as sementes, tem os átomos, e aí tá nos slides, tá lá da característica materialista deles, porque eles dizem que são esses movimentos, o choque do movimento. Exatamente. Vida, tá bom? Que os átomos têm essa característica, né, de estarem se movimentando, se chocando o tempo todo. Quando a gente estuda em ciência, lá atrás, quando a gente é pequeno, a gente vê isso. E eles trazem isso, é um dos princípios primordiais que eles acreditam. Né? Vamos lá. São físicos e seu interesse centra-se em compreender de que a matéria ou a arqué composta na natureza substituem as explicações antropomórficas dos mitos por elementos naturais. Gente, arqué, quem é que falava de arqué? Quem é que gostava tanto dessa arqué? Quem é que queria trazer a arqué da natureza? Quem é que trazia a água, o fogo e tudo mais? Quem era? Escola jônica, a primeira escola, aquela, né, a fundadora. Escola de caráter exclusivamente filosófico, as outras foram físicas ou religiosas. A última escola Leata, né, ela que tem essa característica mais racional, ela que vem tirando já esses aspectos religiosos, desprendendo totalmente. Então, é ela que vai trazendo mais a tendência à racionalidade. Tudo bem? Isso aqui é aquela, já foi. Isso aqui é a questão do Felipe. Pronto. Na obra Um Convite à Filosofia, da autora e filósofa Marilena Chauí, relata-se a presença do poeta Rapisoldo, figura caricata na Grécia Antiga, um rei, ou contador de história, em contato direto com os deuses. Suas histórias explicavam as origens do mundo e das coisas. Assinale a opção que explica de que forma e por quais motivos os primeiros filósofos romperiam com um contador de histórias que explica as origens do mundo. Escolha uma opção. Essa é a opção correta, ok, gente? Item A. Os primeiros filósofos se revoltariam com o fato de um poeta ser capaz de explicar a origem do mundo, pois a finalidade da arte não deveria ser explicar, né, a origem dos seres e das coisas. Não era isso, gente. Eles não estavam... não questionavam o poeta Rapisoldo por causa disso, né? Eles questionavam ele em relação a outras coisas, não por ele ser um poeta ou por ele estar no meio da arte. Eram por outros motivos, pela falta de explicação racional, por ser as explicações mitológicas serem insuficientes já para a época. Não por ele vir da arte, pela finalidade da arte não ser essa, ou por ele ser um poeta. Mas contanto que essa explicação ela fosse suficiente para a gente entender, né, para a gente absorver, para a gente ter ela como uma verdade, para que ela tivesse mais explicações, que ela tivesse uma tendência mais racional, era isso que importava, e não por quem ela estava sendo contada. Contanto que o poeta Rapisoldo trouxesse essa ideia, né, de explicação melhor, de explicar melhor e de trazer mais racionalidade para as questões, né, envolvidas nas histórias que ele estava contando. B. Os pensadores da escola jônica e seus conterrâneos não admitiam a ideia de que o poeta Rapisoldo difundiria a cultura grega de maneira certa. E não, gente, não que eles questionassem a forma que ele estava difundindo, mas sim o que ele estava difundindo e as ideias que eles estavam difundindo. Então, o conflito era mais em relação às ideias e não sobre o que ele estava difundindo em si e sobre ele estar transmitindo e como ele estava transmitindo. Era mais sobre a ideia, sobre o conceito, sobre o que ele estava falando e sobre o porquê disso, de onde estava vindo. C. Eles consideravam o mito uma fonte de conhecimento insatisfatória.
e partiriam para a explicação da natureza, através da própria natureza, se utilizando de um método crítico que permite contradição. Gente, eles consideravam insatisfatório, realmente, eles conflitavam, né? E partiriam para a explicação da natureza. E não era em relação a isso, né? Era mais sobre compreender e entender de uma forma mais racional, né? Racionalizar tudo, não só ir para a natureza e pegar a partir disso. Eles começavam a entender, né? Dentro da natureza, através da própria natureza, utilizando de um método crítico que permitia a contradição, os mitos, na verdade, essa é a correta, ok, gente? O que varia um pouco aqui. Mas essa é a correta, eles realmente faziam isso. Eu acho que só esse final que tá errado. O método crítico permite contradição. Que ele tá falando se utilizando de que permite contradição. De natureza. Não permite contradição, pois não. E eles não permitem contradição. Tá correto. Tá errado essa parte, não. Pois eu só tinha lido até o método crítico agora na hora que eu tava falando, aí eu fiquei, essa é a correta. E permite contradição. Gente, o filósofo eu marquei justamente porque quando eu li a C, eu fiquei, tipo, método crítico permite a contradição. Aí eu não quis marcar, né? Aí quando eu fui ver na prova, tava errada. Eu fiquei, tipo, vale, que estranho. Porque não tinha certo. O gabarito. Não, mas na verdade a C. Deixa eu ver aqui. Era a letra C, se eu não me engano. Só um stand aqui. Peraí, gente, vou até parar aqui de transmitir, porque senão. Peraí. Se for C, tá errado. Pois é. Deixa eu procurar aqui, tem necessidade. Não. Tinha depois disso aqui, peraí. Vou pegar aqui também. Tô vendo aqui. Essa já é uma das últimas questões, ok, gente? Já estamos acabando. Já estamos acabando. Pronto. Tá vendo como a letra C é a correta? Não, turma, tá não. Pois porque até caráter crítico, tudo bem. Agora, quando chega na contradição, que eles aceitam contradição, não, porque os filósofos, eles não aceitavam, né? Era um conflito deles, assim, pessoal, era um conflito, assim, que eles realmente não admitiam contradição. Eles estudavam muito, eles iam muito atrás para que não tivesse contradição, né? Em relação a isso. Na realidade, eu acho que... Licença. Na realidade, eu acho que permite contradição, sim, porque, tipo assim, o mito, para a época, era uma coisa única, entendeu? E permitia contradição, porque, por exemplo, o próprio filósofo não se contradizia, mas os outros filósofos o faziam contradizer. Enquanto, por exemplo, o filósofo acreditava que era o fogo, outro acreditava que era a água, entendeu? A verdade era muito relativa. Não era a verdade absoluta como no mito, entendeu? Eu acho que ele tá falando nesse sentido. Mas só que, assim, Rômulo, eu acho que as ideias... tipo assim, as arqués poderiam mudar, né? Um trazia que era água, um trazia que era o fogo e tudo mais, mas a ideia, eu acredito que sejam a mesma, né? Só mudando os elementos, né? Pela construção de cada na verdade, do ponto de vista do Rômulo, você tem razão em pensar nesse ponto de vista, sim. Pois é. Claro, deixa eu falar um pouquinho. O que acontece? Rômulo, realmente, por esse ponto de vista, os filósofos entravam muito em contradição entre si. Mas a filosofia, ela não admite contradição, não. Então, não tem como você está correto no seu ponto de vista, realmente, talvez essa fosse a menos errada, mas eu não acho tão bacana eu considerar como correta uma questão que dá a entender que a filosofia admite contradição, tá entendendo? Então, eu prefiro anular essa questão aqui, porque não vai ter primeira questão, não vai ter questão correta. Aí eu vou anular quem fez essa questão. Quem errou vai dar o ponto a mais, tá? Quem acertou não vai o quê? Vamos terminar, né? Para ver se realmente não tem nenhuma correta. Se não tiver, eu anulo. Naquela época era impensável que os homens fossem capazes de se comunicar com os deuses, pois somente as mulheres eram capazes de tal feito, mais propriamente quando amamentavam, sendo chamadas de sancti materio. É o último item, professor, esse.
naquela época era impensável que os homens fossem capazes de se comunicar com os deuses. Não, esse aqui não. Não, essa aqui totalmente errada. A B não admite que também pode não. Também não. E A, os primeiros filósofos também que falta. Não. A finalidade da arte não deveria ser explicada. Não. Turma, eu vou anular essa questão. Qualquer uma que você tiver marcado vai estar como correta, tá? Como correto. Eu posso se vou atualizar. Beleza? Tudo bem. Ok, então vamos adiante, gente. Vamos para as últimas questões, caminhando aqui para terminar a correção. Deixa eu ver. De quem era? Seu nome do Felipe. A questão, pronto. Essa aqui é a do Rafael, questão do Rafael. A coisa da maior extensão no mundo é o universo. A mais rápida é o pensamento. A mais sábia é o tempo. E a mais cara e agradável é a realidade, é realizar a vontade de Deus, né? Acerca do pensamento de Tales de Mileto, marque a opção incorreta que caracterizam as condições históricas para o surgimento da filosofia na Grécia, né? Então, são aquelas características que realmente deram o pontapé, que ajudaram o surgimento da filosofia na Grécia. A. Viagens marítimas, né? B. Invenção da escrita. C. Surgimento da vida urbana. D. Invenção do calendário. E E. Colonização. Colonização, ela tá certa porque a gente está atrás do item incorreto. Ok, gente? Então, todos esses outros aqui, como a gente sempre foi, eu coloquei nos slides que eu mandei para vocês, o professor também bateu muito, nos livros que eu falei para vocês lerem também, bate muito nessa tecla. Esses aqui foram, assim, condições, assim, que foram primordiais para que a filosofia existisse. A viagem marítima, o contato com outros povos, o contato, a experiência e tudo mais. A invenção da escrita, que possibilitou que eles conhecessem o alfabeto, que eles começassem a escrever, que eles começassem a ter esse interesse. O surgimento da vida urbana, que foi o que despertou as questões, que foi onde despertou os questionamentos. E a invenção do calendário, que foi quando começaram a entender sobre a proporção, o tempo das coisas, as estações do ano, entender sobre essas coisas. E a colonização não estava nesse rol, né, de coisas que caracterizaram as condições históricas para o surgimento da filosofia na Grécia. E foi essa, gente, a nossa prova. Show. Parabéns, Laura, show de bola. Obrigado aí pelas considerações. Depois eu vou... Gente, uma coisinha, só rapidinho, antes do professor terminar. Respondam os forms que eu mandei para vocês sobre aquele negocinho que eu falei com vocês, que eu também falei com o professor sobre o nosso GED. Porque se der mesmo do jeito que tá, eu vou dar o GED amanhã para vocês, tá bom? Pronto, professor, show. Desculpa. Massa. Valeu, Laura, parabéns. Depois eu te gravo um áudiozinho, só falando alguns feedbackzinhos. Foi bom, foi excelente. Acredito que a turma não ficou com dúvida, né? A prova estava super tranquila, super fácil. Eu vi que a maioria tirou nota boa. A nota de vocês vai subir, porque eu vou anular a questão lá, aquela que a gente acabou de conversar, certo? E é isso. Então, daqui para a próxima semana, eu estou lançando a nota de vocês no sistema. Beleza, turma? Então, é isso. Vamos ficando por aqui. Porque todo mundo agora tem um CD, né? Então, turma, a gente se vê na terça-feira que vem com Platão, né? A gente vai terminar Platão e seguir nossa matéria. Tchau, galera. Tudo de bom, viu? Um beijo. Tchau, gente. Meu Deus, a gente vai